Bom, nós estamos enfrentando uma crise horrível de tempo, né? Eu sou a Marcela Santos, do blog marcelasantos.com, e mesmo as minhas alunas que, já estão no programa de inglês para au pair, às vezes elas não têm tempo de fazer o que elas têm que fazer, não tem tempo nem de marcá-lo. E aí, como que a gente faz? Eu decidi falar hoje sobre tempo, como você usar melhor o seu tempo para você conseguir ter tudo que você precisa fazer pronto, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu mesma não consigo tudo 100%, mas a gente tentar o melhor eu acho que ainda tá valendo. Então se liga aí, que eu vou estar falando sobre como você otimizar seu tempo, pra você conseguir fazer teu processo de au pair, conseguir terminar sua faculdade em tempo, conseguir conciliar o trabalho, namoro, seja lá tudo que você estiver fazendo, autoescola e ainda aprender inglês. Então fica ligado nos slides. Então você costuma encerrar o seu dia com a impressão de que não conseguiu fazer grande parte daquilo que pretendia? Bom, nós somos duas. Eu tenho sempre a sensação, que eu estou muito sobrecarregada e que o tempo ele é muito curto para dar conta das tarefas e das minhas responsabilidades. E foi por precisar conciliar os compromissos e o relógio que eu decidi fazer esse vídeo para você, porque eu sei que do mesmo jeito que eu tenho problema para reservar tempo para mim, para a família, para os amigos, para o lazer, para o ócio e para os estudos, você também pode ter. Então vamos lá, que eu não quero perder o seu tempo. O que eu venho falar hoje para você, eu aprendi no livro chamado Como Usar Bem o Seu Tempo, que ele é de uma coleção de sucesso pessoal. E ele me ajudou bastante a conseguir organizar tudo que eu tenho que fazer, tanto as aulas que eu dou, como organizar o meu negócio e também conseguir estudar, certo? Então, assim, o tempo, ele tem um valor diferente para cada pessoa. Então, uma criança pequena vai achar que demora muito 1 ano para passar até o próximo aniversário. E um adulto vai achar que o final de semana passa muito rápido, sendo que são 2 dias. Por ter essas formas de perceber o tempo diferenciado, a gente acha que o tempo real que a gente tem, as 24 horas, e o tempo necessário para realizar as nossas atividades são diferentes, né? E o único jeito de conseguir sair disso é controlar a situação. Então, assim, só reclamar de falta de tempo e não fazer nada para melhorar a relação com as horas e planejar o dia vai ser bem inútil. Então, nós vamos falar aqui sobre planejar e valorizar o tempo, certo? Então, a gente quer realmente usar nosso tempo para passar com a família, namorados, amigos, a parte profissional, no trabalho, que é onde a gente passa, na verdade, a maior parte do tempo, na educação, que é o meu principal foco aqui. E também a gente tem o nosso tempo fisiológico, que é para fazer o nosso básico, de limpeza, higiene dia a dia. E também a parte para a gente ficar de barriga para cima fazendo nada. A gente também precisa de tempo para ir. E como é que você vai dividir esse tempo, esse bolo que você tem, que é o seu tempo? Então, assim, você vai ter que saber quais são os seus objetivos. Quando você tem eles claros na sua frente, é mais fácil de você dividir o tempo, certo? Então, pensa aí com você, quanto tempo que você quer passar com sua família, quanto tempo você quer passar trabalhando, na parte social, quanto tempo você quer passear ou ir no cinema, quanto tempo você leva, para fazer o seu básico do dia a dia, e também quanto tempo você quer ficar fazendo nada, que isso também é importante. Agora vamos focar no tempo educacional, que é o que eu quero falar. Quando eu digo para trocar as baladas por livro, não significa 100% do tempo. Mas quando você quer ser au pair, basicamente você vai ter que melhorar o seu inglês e muito antes de você ir, principalmente o listening, para você conseguir entender a conversa do pessoal. Então, realmente, se você puder trocar um dia da sua balada por semana para você poder treinar 1 ou 2 horas de listening, vai ser perfeito. Aproveita esse tempo de locomoção. Como que você aproveita o tempo de locomoção? Treinar o Duolingo, ou ler algum livro, ou escutar música, lendo a letra, enquanto você está indo ou voltando do trabalho. Já está lá mesmo, então aproveita para fazer isso. Estudar meia hora por dia, esse é o mínimo que eu indico para todo mundo, para estudar de inglês, para que o seu cérebro consiga acompanhar toda a matéria que você está aprendendo, tanto as minhas alunas como qualquer pessoa que esteja aprendendo qualquer matéria. E quando você for ter, teste na faculdade ou mesmo nas agências, tenha uma agenda especial para você poder ter mais tempo para estudar. E na minha opinião, quais são os 3 passos para chegar lá, Então, o primeiro seria o planejamento, certo? Você vai precisar de um instrumento, que seria a sua lista mestra, onde você vai colocar todas as suas atividades, inclusive almoço, janta, tomar banho, certo? Então, quando você agenda isso, você faz um cronograma do que você vai fazer do começo do seu dia até o final, você consegue pegar todos os seus projetos e
fazê-los em tempo. Então, assim, qualquer projeto que você tem no futuro, tenha um prazo, quando que você quer terminar, etapa, o que você precisa fazer para chegar lá? Quanto será que vai custar isso para mim? Quanto será que eu tenho que me dedicar? E às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, então, né? Pense sempre em passar adiante se precisar de ajuda. Prioridade. Então, priorizar é muito importante, certo? Existem ações que são urgentes, que você tem que fazer, ou seja, você não pode deixar aquilo de lado, e ações que são importantes, mas que elas podem ser deixadas, às vezes, de lado. Elas são importantes, mas, né, tem como você contornar. O que você tem que pensar na hora de priorizar é o que vai te trazer mais resultado a longo prazo e o que vai te trazer resultado instantâneo. Então, quando você sabe qual resultado que você quer, eu preciso terminar meu trabalho, isso é para a segunda que vem, então isso é um resultado, né, a curto prazo, então você vai ter que terminar isso logo. E tem coisa que dá para você deixar para outra semana. E para melhorar a sua produtividade, lembre-se sempre que se você se manter ocupado, não significa nada que você está sendo produtivo. E para ter uma produtividade alta, você precisa de um método mais uma ferramenta. Primeiro, aprenda a delegar tarefa. Você não pode fazer tudo, você é uma pessoa só. Tem pessoas ao seu lado que eu tenho certeza que pode te ajudar em pequenas coisas que não vai atrapalhar a vida deles. E você vai ter uma ajuda. Economize cada minuto. Se você puder, por exemplo, arrumar a sua comida que você vai levar para o trabalho na segunda-feira, ao invés de ter que arrumar todo dia de noite, esse tempo que você economizou, você pode estudar ou fazer uma atividade sua de lazer, que você não faria porque você não tem esse tempo, certo? Usar a sua energia a seu favor e definitivamente realizar uma atividade de cada vez. Isso é garantido de que você consegue terminar se você começar qualquer coisa, porque você fez uma coisa de cada vez. Os comportamentos que te atrapalham são você não conseguir, né, se achar no meio de tanta bagunça. Então não adianta você querer começar a ser produtivo agora se você não sair dessa bagunça. Então primeiro vai arrumar o que você tem que fazer. Ainda não tá bom, então achar que tudo tem que ser perfeito. Sinceramente, feito é melhor que perfeito. Então faz o melhor que você puder, mas se não sair perfeito, pelo menos você fez. Deixa pra depois, então só deixa pra depois que realmente não tiver como. E não diga sim, 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 porque a vida não é basicamente dizer sim às pessoas, porque você também precisa dizer não para você poder ter o seu tempo. Agora o ponto que ninguém quer ouvir são as armadilhas da rede, então, né, preferencialmente não ficar na internet o tempo todo, que é difícil, eu concordo, né, e também um comportamento que atrapalha pra caramba é você não analisar onde que você tá desperdiçando o seu tempo, certo? Em excessos como sobrecarga de tarefas, acúmulo de papéis, interrupções de sobra enquanto você realmente precisa concentrar e exagero de reunião, né? Isso tem todo o tempo todo. E para quem trabalha em casa como eu, certo? O tempo produtivo ele é muito difícil realmente sentar e pedir pro pessoal parar de bater na porta, o pessoal parar de ligar é difícil. Então, realmente tem que dar um jeito de fazer isso funcionar. E pensa sempre em qualidade de vida. Por quê? Porque se você pensar, né, porque eu tô cheio de coisas pra fazer, eu preciso de um break agora. Quando você for ao pair, você vai ter mais coisas pra fazer do que você imagina. Pode acreditar em mim. Então, esse tipo de sobrecarga que você tá tendo agora com application, com Skype Coach Family, isso tudo não é nada comparado ao trabalho que você vai ter lá. Então, realmente, pensa, né, em como que você vai usar o teu tempo pra ficar bom nisso. E por último, como que eu faço para eu conseguir ser produtiva? As minhas dicas. Não digo que eu faço isso 100% do tempo e é perfeito, mas eu tento, certo? Então, eu tento fazer 50 minutos de concentração em uma atividade, significa todas as outras janelas fechadas. Não olho mais nada que não seja aquilo que eu tô fazendo. E depois de 50 minutos, eu tenho 10 minutos de distração, que aí eu posso mexer no celular, ou eu posso caminhar, comer alguma coisa. Então, é assim que eu faço. Se o trabalho que você estiver fazendo, a tarefa for precisar de muito tempo, então você pode fazer isso 2 vezes. Então, mais 50 minutos e mais 10 de descanso. Isso fez com que eu fosse 10 vezes mais produtiva e tudo que eu começo, eu consigo terminar, certo? 20 minutos de mídia social, manhã, tarde e noite. Então, como eu trabalho muito com Instagram, com Facebook, eu acabo ficando muito tempo lá, que eu não deveria. Então, eu tenho 20 minutos. Quando meu celular apita, acabou. Eu desligo e é isso aí. E eu também faço tudo que é mais importante de manhã, porque pra mim é o horário que eu tenho motivação. Então, cada um tem um. Se o teu horário for noite, então faz o que é mais importante naquele horário. E eu não deixo pra amanhã, né, o que me faz crescer como pessoa. Então, eu leio livros sempre que eu posso, às vezes num ônibus, como eu falei que eu estudo, né? E o que traz benefício a longo prazo e numa academia, eu não deixo nunca pra amanhã. O meu celular está sempre no silencioso, então eu só olho quando eu quero ou eu posso. E eu também só leio meus e-mails no fim do dia, tanto que é o horário que eu respondo,
para que eu não seja bombardeada de coisas que as outras pessoas querem que eu faça, e sim, eu faço. E essas são as minhas armadilhas do bem. Então eu sei que eu falei meio rapidinho, exatamente para você não perder seu tempo. Mas se você gostou desse vídeo, clica no like para outras pessoas verem também. Clica no botão de compartilhar. Se não gostou, pode clicar no dedinho para baixo, deixa o seu comentário, sua sugestão abaixo. E me diga se o que eu te falei aqui te ajudou a ter mais concentração, te ajudou a ser mais produtivo, a economizar o seu tempo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo semana que vem.